Agora que conhecemos bem o processador, chega o momento de entender onde que ele fica acoplado, onde ele fica encaixado. O nome desse dispositivo é placa-mãe. Vamos lá. A placa-mãe é uma placa grande, né? A gente pode observar aqui um exemplo, né? Ela fica com toda a parte de baixo do gabinete, no caso. Aqui nessa parte é o local onde a gente pode observar onde que encaixamos o processador. Essa parte preta ao redor é o local onde colocamos o cooler, que é o resfriador, nós já havíamos comentado isso. Aqui podemos ver um outro exemplo, né? Aqui, novamente, o local onde eu coloco o processador. Aqui o local onde eu coloco o cooler. Só a título de curiosidade, aqui o local onde eu coloco as memórias, no caso a memória RAM, que é a memória principal do computador, que é volátil. Então esta é a placa-mãe. Ao contrário do que todo mundo acha, a placa-mãe não é a parte mais importante do computador. A gente vai entender que o processador é fundamental para que tudo funcione. Ela, na verdade, é o dispositivo que consegue juntar, com esse monte de componentes, juntar as principais áreas do computador para que ele funcione com êxito. Então, sempre que em uma prova perguntarem qual o principal componente da placa-mãe, sempre tem que ter na cabeça, é o chipset. Chipset é o conjunto de chips de qualquer placa, tá? Então, chipset é um termo que eu dou para qualquer placa. Chipset é o conjunto de chips. Já, por exemplo, na placa-mãe, provavelmente em provas da Fundação Carlos Chagas, você possa encontrar lá, indique qual alternativa que contempla o principal componente da placa-mãe. Saibam, sempre o chipset. Claro, fazendo de forma a trabalhar com uma prova mais complexa, nós sabemos que podemos ter duas pontes, a ponte norte e a ponte sul. Neste desenho aqui, deste slide, que também está disponibilizado na área de materiais dessa aula, nós podemos ver bem descrita a ponte norte, que é a mais veloz. Está ali o FSB, o Frontside Bus, que é o barramento externo, que liga então a ponte norte, a placa-mãe, então no caso, até o processador, liga-se a memória RAM também pela ponte norte, e aquelas aceleradoras de vídeo também aqui, muito utilizadas em programas de edição de imagem, programas de jogos, por exemplo, né? Então a ponte norte mais rápida. E temos a ponte sul, né? Que tem a parte dos slots. Slot é a mesma coisa que encaixe. Tem os chips de memória ROM e tem, claro, os dispositivos como portas USB, as portas que ligam ao HD, que ligam ao drive de disquete e assim por diante. Então o chipset é o conjunto de chips, compostos então pela ponte norte e ponte sul. Tá? Não pode esquecer disso, é muito importante para provas. Claro, os barramentos internos, barramentos nós já vimos que são as estradas. Então as estradas que ficam do lado de dentro da placa-mãe, nós chamamos de barramentos internos. Eu vou voltar aqui numa imagem para a gente poder observar onde estão esses barramentos. São esses barramentos aqui, ó, esses encaixes. O termo slot é a mesma coisa que encaixe, tá? Então esses aqui são os encaixes, as estradas internas, então são slots internos, tudo bem? Barramentos internos. Aqueles que ligam informações da placa-mãe para o mundo exterior, nós denominamos barramentos externos. Vamos voltar lá, então, para os barramentos internos. São vários, e eu comentei ou listei alguns deles. Não adianta querer saber todos, tá? Normalmente, quando a elaboradora é ESAF, que tem uma prova mais densa no quesito informática, tudo bem, aí precisamos estudar detalhadamente cada um desses. Mas não é o caso de elaboradores como Fundação Carlos Chagas, elaboradores como CESP, por exemplo. Tá? Então vejam, vamos lá. Por exemplo, deixa eu retornar aqui no slide anterior, que eu quero observar aqui esse tal de FSB que nós já vimos, né? O FSB, na verdade, que é o primeiro item aqui, ele é o barramento de saída, então, do processador, ou clock externo do processador. Aí nós temos as conexões para HDs, seja o antigo, que é o slot, o encaixe IDE, como o novo, o SATA, de serial ATA. Tá? Aí nós temos o ISA, que é bem antigo. Em seguida, PCI, que é o tipo de slot, barramento interno. Nós temos o AGP, para placas de vídeo, aqui. Temos o PCI Express, tá? Também utilizado para placas de vídeo, mas lembrando, sem se ater muito à questão dos barramentos internos, é difícil cair. Tá? O que é importante que a gente saiba, que a gente esteja atento, é a respeito dos barramentos externos. Vamos analisar alguns deles. Olha só, PCMCIA é um tipo de barramento, um tipo de encaixe, de porta, que tem a seguinte finalidade. O usuário, vamos supor, queimou uma placa de rede de um notebook.
Ele perdeu essa funcionalidade no computador? Não. Ele pode comprar um cartão PCI-MSIA e esse cartão ser inserido nessa porta PCI-MSIA. E então ele pode ter uma placa de rede, pode ter uma fax modem ou outro dispositivo. Vai depender muito do que é o seu cartão PCI-MSIA, ok? Aí nós temos a porta PS2, né, de Personal System 2. É uma transmissão serial. O que vem a ser uma transmissão serial? Os bits vão um atrás do outro em forma de série, né? Como se fosse uma fila, diferente da transmissão paralela, onde eles vão ao lado um do outro, né? A transmissão serial a gente observa que ela acaba sendo rápida e a gente vê essa descrição na questão da porta USB. Nós já analisaremos essa porta. Então aqui nós temos o PS2, utilizada para conectar o teclado, utilizada para conectar o mouse, o teclado, enfim. É possível ter essa interface, essa porta de comunicação, esse barramento externo. Nós temos daí uma porta serial, aquela onde conectávamos o mouse antigo, essa aqui é PS2, né, que nós já vimos. Essa aqui do mouse antigo, é bom, interessante saber que a porta serial, esta aqui no caso, também tem uma referência de código que nós dizemos RS232, então RS232 é uma sigla para a porta serial que nós temos atrás aqui na placa-mãe, tá? Nós temos a porta paralela, esta aqui, muito utilizada em impressoras antigas, caso vocês possam recordar. Claro, essa outra porta que vimos agora, a RS232, no caso a serial, ela também posso acoplar nela uma impressora daquelas pequenas, né? Uma impressora fiscal, por exemplo. Não é só para o mouse, é para qualquer outro dispositivo que tenha esse tipo de comunicação, ok? E aí, finalmente, chegamos na questão da USB. Na maioria das provas, com certeza, poderá ser cobrada, né? A USB vem do termo Universal Serial Bus, ou bus, que é barramento, nós já vimos, serial, que é serial, os bits vão um atrás do outro, e universal, o que vem a ser o universal? Que serve para qualquer componente. Pode ser uma impressora, pode ser um scanner, pode ser uma webcam, um mouse, um teclado, enfim. Todos os dispositivos ali você pode encontrar no mercado com a interface de comunicação USB. Aqui nós temos no slide as portas USB, que eu encontro acopladas então à placa-mãe. É comum na frente de alguns gabinetes você também encontrar portas USB, né? Nós temos a USB antiga, que chamávamos de versão 1.1, tá? E aí lançaram a nova USB, que hoje em dia é usual, comum, que é a High Speed USB, que é a 2.0, né? Hoje todos os dispositivos que a gente usa trabalham com a porta 2.0. Inclusive, se você pegar um pendrive, por exemplo, aquele dispositivo de armazenamento, e colocar em uma porta USB que seja antiga, de um computador antigo, que seja 1.1, o próprio Windows provavelmente vai te mandar um balãozinho, uma notificação avisando: este dispositivo poderia ser mais rápido. Mas por que ele manda essa notificação? Manda justamente pelo seguinte: você está usando uma porta lenta para um dispositivo, no caso do pendrive, rápido. Então ele tem essa situação, ok? Claro, a ASUS agora acaba de lançar, estamos em vias de lançamento, da USB 3.0. Dá para observar aqui no encaixe que no caso é azulzinho, que é esse pedaço, tá? Então você comprou um HD externo, vamos supor, 3.0. Não adianta nada se você não tiver uma porta também 3.0, né? Ele vai, no caso, limitar a velocidade do teu dispositivo de acordo com a velocidade da tua porta. Então é importante saber que o USB é um dispositivo de transmissão serial e universal, tá? Um barramento desse tipo que cabe, ou melhor, que pode ser adaptado a qualquer tipo de hardware, ok? FireWire é um tipo de dispositivo também que um tempo atrás tentava concorrer com a USB, porém a USB a gente observa que ela tem maior flexibilidade nesse sentido, até pelo andamento do mercado, e o FireWire começou a ser mais utilizado para câmeras fotográficas, filmadoras digitais, porque ele tem uma alta velocidade e ele é muito utilizado nesse ambiente de vídeo, tá? Outros dois nomes que a gente tem para FireWire é o iLink ou E-Link, como também o i3E 1394, um padrão que a gente tem, no caso internacional aqui, sobre o FireWire, né? Então a gente não fala IEEE, na verdade, porque tem 3 Es, a gente fala i3E 1394, ok? Então esse é o outro barramento externo que nós temos. Esses componentes, todos fazem parte dos barramentos externos. Então, aqueles que a gente tem uma conexão
do lado de fora da placa-mãe do computador e interliga, né? Claro, existem outros, cada dia que passa surgem novos, como por exemplo o HDMI. HDMI é um formato novo, muito utilizado, por exemplo, com televisões, né? Então você pode ligar, por exemplo, teu notebook que tem um drive de Blu-ray diretamente na tua televisão. Você coloca um disco de Blu-ray no teu computador e ele transmite para a TV sem problema nenhum, ok? Lembrando, existem mais outros tipos de barramentos de externos, melhor, né? Então esses barramentos eles podem ser analisados sempre que você acessa uma revista de tecnologia, que você acessa um site que traga informações de tecnologia. Por isso que é sempre importante estar antenado, estar ligado nesses novos lançamentos, ok? O termo que a gente precisa ver agora é o IRQ, Interrupt Request. Mas o que vem a ser isso? Imagine que você está numa palestra e que você tenha o direito ou tenha a possibilidade de fazer alguma pergunta pro palestrante. Quando você levanta a mão, você tem um canal de interrupção direto com ele. Ou seja, ele para de apresentar e atende a tua dúvida. Claro, a tua dúvida não pode durar 3 horas. Então ele vai controlar esta tua interrupção. IRQ vem a ser este canal que você tem. Como é que o processador sabe que o mouse foi mexido? O mouse tem um canal de interrupção. Como é que ele sabe que alguma tecla no teclado foi pressionada? Então o teclado tem um canal de interrupção. Os hardwares possuem canais de interrupção para justamente avisar o processador que chamar a atenção do processador porque ele precisa realizar alguma operação. Aí o processador para o que está fazendo e entrega o controle a esse dispositivo para ver o que ele quer e, claro, controla, não deixa esse dispositivo monopolizar todo o processamento. IRQ, então, é uma requisição de interrupção, é um canal direto do hardware ao processador. Muito bem. Nesta aula, o mais importante, sem dúvida, para os principais concursos é saber que o principal componente da placa-mãe é o chipset e saber, claro, a respeito do barramento externo USB. Muito importante e muito funcional nos dias de hoje. Até a próxima aula.